ministro acabou de declarar que, de fato, não é ele o responsável por essa austeridade fiscal e, portanto, dos cortes na educação brasileira, sobretudo no ensino superior. Por isso, não faz sentido que esteja respondendo pelo Ministério da Educação, né, o ministro do Planejamento. Quem deveria estar aqui seria o ministro da Educação, o ministro de Ciência e Tecnologia, que a ciência e tecnologia também está sendo afetada por esses cortes. E, portanto, a política de austeridade fiscal, que afronta, inclusive, a Constituição Federal e afronta, inclusive, a educação como um direito social, conforme consta do artigo 6º da Constituição Federal. E no ano em que se completam 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, se exclui a educação de um dos direitos fundamentais, consagrados há 70 anos pelas nações democráticas do mundo, ministro. E outros países têm adotado uma política de ajuste fiscal. E países que sofreram crises fiscais, como os Estados Unidos, vários países da Europa. E, ao invés deles adotarem uma política de austeridade fiscal, de ajuste fiscal, penalizando exatamente a população, eles exatamente adotaram o contrário. Eles ampliaram os seus investimentos, né? Investiram nas políticas públicas, nas políticas sociais. E, com isso, esses países reverteram esse quadro, a Inglaterra e os Estados Unidos, em especial, eles exatamente reverteram em 3 anos os efeitos perversos da crise fiscal, na contramão do que é hoje. Aliás, o Brasil está na contramão dessa política. É investir para dinamizar a economia, para gerar emprego e renda e, consequentemente, para desenvolver o país. Um país que baseia o seu projeto de nação, seu projeto de desenvolvimento nacional na política fiscal, não merece respeito e compromete o futuro da nação, compromete as futuras gerações desse país, compromete as atuais e compromete as futuras gerações do país. E desrespeita a Constituição, desrespeita a lei federal que estabeleceu o Plano Nacional de Educação, seguindo, inclusive, uma decisão da Constitucional. O artigo 214 da Constituição define que a área da educação deve estabelecer um plano decenal, estabelecendo metas, estabelecendo estratégias, estabelecendo exatamente medidas e políticas que apontem para o desenvolvimento do país, não para a paralisação do país. E tudo isso, né, tem como causa, para concluir, senhor presidente, tem como causa a PEC da morte, né, a PEC do fim do mundo, que é como a população está tratando, e é injusto, é insuportável, mais desconfortável e mais atentatório aos direitos humanos, aos direitos sociais e aos direitos à educação, como condição, ministro, para um país se desenvolver. E a expansão da educação se deu a partir do ano 2000, de forma bastante significativa, e a partir de 2015, exatamente no início desse governo ilegítimo do Temer, né, houve, portanto, cortes, e esse corte favorece, evidentemente, a privatização do ensino superior no Brasil. Isso é mais uma subserviência do Brasil ao mercado financeiro e um descompromisso com o desenvolvimento nacional, com a soberania nacional. E isso, ministro, é algo que os brasileiros não aceitam, não toleram. O Congresso Nacional, particularmente a Câmara dos Deputados, vai investir contra isso, junto com os educadores, junto com os estudantes, porque quem está sendo atingido, ministro, é a juventude de 14 a 18 anos, que tinha uma meta de 50% de matrículas para essa faixa de idade no Plano Nacional da Educação. Portanto, é necessário que o ministro venha aqui, dar explicações ao Congresso, senão o Congresso vai agir com suas próprias prerrogativas, com seu próprio poder, para impedir que esse crime se cometa contra o país, contra a soberania nacional,
contra o futuro da nação brasileira, que são as gerações que se sucederão à atual, que também já está profundamente atingida, prejudicada por essa medida de força de um governo ilegítimo, de um governo corrupto e de um governo fruto de um golpe. Era isso.